que acreditaram que estar no grupo de Jesus é melhor do que estar no grupo dos mutilados. Doaram a sua vida para a causa do reino. E eu estava estudando, pode vir para cá, se prepara, já dá o CD lá que nós vamos encerrar com isso. Escute, preste atenção e volte o seu pensamento para cá. Alguns homens como John Bunyan, Charles Spurgeon e John Wesley fizeram a diferença na história da igreja. E quando eu estava meditando nessa tarde sobre isso, o Senhor colocou no meu coração que esses homens escolheram o grupo de Jesus. Para quem não sabe, o John Bunyan, no início do século 17, ele estava nascendo na Inglaterra. E ele foi conhecido como o homem que fez aquele livro, o autor do livro O Peregrino. É interessante que esse moço de uma família de funileiros estava tão desejoso em fazer parte do grupo de Jesus, que ele foi barrado de pregar a palavra de Deus aonde ele morava, porque diziam os seus perseguidores que ele não tinha liberação para pregar do jeito que ele pregava. E aí ele vai ser então uma pessoa sentenciada à prisão. Só que lá dentro da prisão, Deus vai dar para ele uma obra tão linda chamada O Peregrino. Esse John Bunyan, ele fez 60 livros, foi autor de 60 livros. E o que me chama a atenção, que o que mais impactou foi a história do peregrino. Quem já assistiu o vídeo, o filme de Um Peregrino, ou tem esse livro, sabe do que eu estou falando. Conta a história do ser humano que está sendo peregrino sobre essa terra dos viventes, e de repente ele encontra o caminho chamado Jesus. Então tem vários caminhos, mas o caminho correto é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz isso no livro. E no livro ele fala que quando nós entramos no caminho chamado Jesus, nós temos que tomar cuidado, porque nós vamos nos deparar com muitas desilusões. Às vezes nós vamos encontrar o desânimo, a falta de fé, a apostasia e por aí vai. Mas que o nosso foco tem que ser Jesus, para a gente não parar na caminhada. Que coisa linda! Esse livro, meu irmão, era um propósito de Deus lá dentro da prisão. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Muitas das cartas paulinas só existem porque Paulo foi preso. Talvez você não entenda as suas limitações, mas é o propósito de Deus para revelar algo grande na tua vida. Foi tão lindo essa obra na vida de John Bunyan, que ele fez o livro do Peregrino e hoje é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. Você pode glorificar Deus por causa disso? Ele escolheu ser do grupo de Jesus. O Charles Spurgeon, ele vai nos trazer informação nos relatos da história da igreja, como um herói da fé também, que foi uma pessoa do século XVIII. E esse Charles Spurgeon, ele leu ainda quando criança mais de 200 vezes o livro do Peregrino. Com 16 anos, Charles Spurgeon já estava pregando a sua primeira mensagem num púlpito oficial da igreja. Aos 22 anos ele era o pregador mais falado de toda a Inglaterra, porque ele acreditou no chamado e quis ser do grupo de Jesus. A história diz que ele era tão envolvido com a obra que ele dormia e sonhava pregando. E um dia sua esposa sentou do lado dele, ele dormindo, falando uma mensagem, e ela anotou a mensagem. E quando ele acordou, falou para ele: meu bem, você sonhou com essa mensagem, olha aqui, eu escrevi para você. No outro dia ele pregou na igreja e muitas almas aceitou Jesus. Olha o que acontece com quem escolhe ser do grupo de Jesus. Ele pregava no domingo, segunda-feira era revisado o seu sermão, na quinta-feira era publicado em jornal e em folheto. A história vai dizer que uma certa vez uma moça foi no mercado, comprou uma margarina, não tinha como embrulhar aquela margarina, pegaram um jornal do caixa. E ela vai para sua casa. Quando chega na sua casa, desembrulha a margarina, era um jornal com uma mensagem de Charles Spurgeon. Ela leu a mensagem e aceitou Jesus e teve a vida mudada. Você pode glorificar a Deus, se Deus fez isso com ele, pode fazer com você se você quiser ser do grupo de Jesus. Para encerrar, John Wesley, ele nasceu numa família e num lar cristão. Ele tinha 19 filhos, os pais de John Wesley. Ele era o de número 1 e talvez tinha mais 18, não sei a classificação de filho que ele era. Mas ao todo eram 19 filhos. Os seus pais eram cristãos. A história vai dizer, meus irmãos, que a casa dele pegou fogo. E quando pegou fogo, todos saíram da casa. Mas
John Wesley ficou lá dentro no terraço em chamas. O vizinho do prédio ao lado conseguiu acessar o terraço e tirou ele de lá de dentro. Aí já começaram a dizer: esse verdadeiramente é um tição tirado do fogo. Que obra maravilhosa que Deus fez na vida dele. Observe, ele foi alfabetizado aos 5 anos. Sabe qual era a cartilha? O livro de Salmos. Hoje em dia, pastor Daniel, nós damos para os nossos filhos celular. Eu acredito, esses dias eu vi o pastor lá no Gideões pregando, aquele baixinho, como é o nome dele? Eliseu Rodrigues, que ele foi educado assim. Na hora de dormir, papai dizia, Salmo 23, ele tinha que falar inteirinho. Abraão, Isaac, ele tinha que responder lá no quarto. Se nós mudar o nosso conceito de como educar os nossos filhos, a geração que vai vir vai glorificar o nome de Jesus como nunca. Como é que está a nossa educação para os nossos filhos? Mas a papai e mamãe de John Wesley pegou firme. Eles foram que fundaram a Metodista, pessoas rígidas no ensino. A história vai dizer da igreja que eles eram tão rígidos que John Wesley, antes de trabalhar, tinha um devocional de 3 horas antes de sair para trabalhar. É mais ou menos assim, Luiz, você levanta 3 horas da manhã para fazer o primeiro turno. Imagine você acordar meia-noite e orar 3 horas antes de ir para o seu trabalho. Era mais ou menos isso, 3 horas de oração e de devocional, antes de pegar no batente. Eram homens de Deus. Mas uma coisa linda, meus irmãos, que chama atenção, e com isso eu encerro e chamo você para frente. Observe, uma comitiva de americanos vai visitar a Inglaterra, lá no museu, onde que se tornou a casa de John Wesley, se tornou um museu para visitação. E aí agora no ano de 1940, recente, uma caravana de alunos vai até esta casa, e ali está sendo apresentado para os alunos, ó, aqui é a sala onde John Wesley passado o tempo, aqui é a cozinha onde ele se alimentava, aqui é o quartinho dele onde ele orava 3 horas, e toda aquela explicação, coisa linda, visitação, vamos embora. Na hora de ir embora, vai contar os alunos dentro do ônibus, e aí de repente está faltando um aluno. Onde será que ele foi? Onde será que ele ficou? Será que ele ficou no banheiro? Alguns dos organizadores da viagem volta para procurar o tal aluno. Esse tal aluno estava justamente no quartinho de John Wesley, onde tinha as marcas do joelho dele. E aí foi ouvido ele dizer assim: Senhor, faz de mim um John Wesley na tua presença. Eu quero impactar a minha geração. Bendito é o nome do Senhor. Ele veio se tornar o Billy Graham, que até esses dias fez uma grande obra, porque Jesus já o levou para a glória. Quantos ainda querem fazer parte do grupo de Jesus? Glorifique o nome do Senhor. Eu vou orar por você com a permissão do pastor. Se você deseja oração, hoje em nome de Jesus, toda a força de amor e Deusec cai por terra, e você sai daqui entendendo que Jesus te chamou para uma grande obra. Pode vir que eu vou orar, pode vir. O meu horário já foi, mas eu quero te convidar. Tem alguém que nesta noite, que entrou pela primeira vez, que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, e deseja nesta noite aceitar a Jesus como Salvador? Então acenda a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? Aleluia. Então nós vamos orar. Pode soltar o hino aí. Enquanto ela canta, saia do seu lugar. Venha aqui nesta noite glorificar o nome de Jesus. Venha receber a unção de Deus. Venha receber a graça de Deus. Quando as lenhas ficam todas juntas, o fogo pega mais fácil. Você está numa igreja pentecostal. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou, mas saia diferente. Saia entendendo missões. Saia entendendo que Deus te chamou para uma grande obra. Bendito é o nome de Deus. Eu estou te esperando. Pode vir, pode vir. Pode vir. Aleluia! Escute o que Deus diz para você através desse hino. Escute, escute, você não é derrotado. Deus te chamou para vencer. Não desliga do céu, não. Não desliga do céu, não. O culto ainda não acabou. Ei, não aceite